capítulo 24, versículo de número 8. Glória a Deus. Aqueles que já acharam, digam amém. Vamos lá para o versículo 8. Mateus 24, 8, que diz assim a palavra do Senhor: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, amados? Se assente, aplaudindo ao Senhor com palmas de vitória, bem alegre para Jesus. Louvado seja Deus. Amados, é notório os sinais que a gente vê da volta do Senhor. Nesses últimos dias nunca está tão evidenciado como a gente tem percebido nesses últimos dias. A volta do Senhor, ela se aproxima, e o que é interessante é que nós observamos que muitas coisas acontecem, amados. Por exemplo, sinais nos céus, né? Há muitas pessoas que, com coração duro e com conhecimento, o tal conhecimento acabou embrutecendo o coração do ser humano. E esses sinais que acabam sendo revelados para nós, as pessoas elas interpretam como um fenômeno da natureza. Por exemplo, teve um país aí que eu vi uma notícia onde surgiu formado de uma nuvem gigantesca, meio que arredondada, mas ela literalmente, não essas nuvens que a gente vê, mas a gente via ela uma extensão gigantesca, como se fosse um paredão sobre o céu. Não sei se os irmãos já viram esse tipo de nuvem, esse tipo de, digamos que, fenômeno aos olhos do homem. Mas a gente sabe que, de qualquer forma, são sinais que o Senhor está deixando para que nós venhamos a atentar que Ele está voltando. E por acontecer muitas coisas, nós podemos observar esse esfriamento no meio do povo do Senhor. O esfriamento tal que a devoção do povo do Senhor tem sido abalada, igreja. O serviço de servir ao Senhor tem sido abalado. Outrora, aqueles que buscavam o Senhor, o ritmo da sua busca, da sua caminhada, regrediu. E com todas essas coisas que nós vemos, amado, tende ao ser humano se afastar da presença do Senhor, tende a esfriar a busca pelo Senhor. O que é triste que a gente vê, amados, muitas pessoas saindo da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Muitas pessoas que hoje, amados, por exemplo, que eu conheço, que hoje você se depara com a sua condição espiritual, você vê que mudou muito. Eu vejo pessoas que eu conheço há anos, e você observa que a vida espiritual dessas pessoas, elas decaíram. Outros se afastaram da casa do Senhor. Outros desistiram do Senhor, desacreditaram da palavra do Senhor. Outros, amados, como eu havia dito, de tanto conhecimento, como diz a palavra, achando-se sábios, tornaram-se loucos, como diz a palavra. Muito conhecimento é bom,
mais, o conhecimento com a revelação do céu é maravilhoso. E o próprio Senhor Jesus, ele já estava preparando o coração dos discípulos acerca desse tempo do fim, aonde ele falava acerca de nação contra nação. Nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra. A gente está ouvindo esses noticiários aí. A guerra, Israel, Irã, essas nações, essas potências, Estados Unidos. Você pode ver que o cenário está sendo preparado para o anticristo. Você vê que esses homens, leis estão sendo criadas em oculto contra o povo do Senhor, contra a família do Senhor. E o mais triste é que, em vez de a igreja do Senhor avançar, muitos, devido a essa circunstância, tende a parar. Só que o Senhor Jesus, igreja, de tudo isso que Ele fala na sua palavra, Ele vai falar acerca de perseverança. Perseverança é o segredo para que a gente continue na presença do Senhor. Porque você pode observar que em vários períodos da época houve guerras. Em vários períodos se levantaram falsos profetas. Se levantaram muitos homens que diziam ser Cristo. Todos eles eram falsos. A gente vai observar que no decorrer da caminhada, no decorrer do tempo, a gente via muitas pessoas se traindo, muitas pessoas se degladiando, muitas pessoas se decepcionando uns com os outros, principalmente com aqueles que estão na casa do Senhor. Isso já está acontecendo há muito tempo. E é nós que temos que estar preparados para que essas coisas não venham nos abalar, igreja. Para que essas coisas não venham nos tirar da presença do Senhor. Que o próprio Senhor Jesus, Ele já entregou tudinho que já está preparado, o que vai acontecer. Quais são os sinais que irão acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, batalhas, pelejas. A gente observa que enquanto o mundo vê essas notícias, as pessoas não correm para Jesus. As pessoas não se preocupam com Jesus. As pessoas de tão acostumado, tem gente que é tão acostumado com a notícia, que em vez de ele pegar aquela notícia e se voltar para o Senhor, pelo contrário, ele leva aquilo como se fosse algo natural. É a mesma coisa se hoje nós pregarmos e falarmos a volta de Jesus. As pessoas vão dizer: se eu ouço falar da volta de Jesus há muitos anos. Eu já ouço falar da volta de Jesus desde a época que eu era criança. Eu também ouvia falar disso. O apóstolo Paulo, ele também pensava que Jesus já ia voltar na sua época. Os discípulos pensavam que Jesus já ia voltar na sua época. Tanto é que ele diz: e nós que estamos vivos, ele pensava que chegaria um momento em que Jesus voltaria naquele tempo. Só que ainda tem muitas almas para ser alcançadas. Tem a nós para sermos alcançados, primeiramente porque o trabalho é conosco primeiro. Tem a nossa casa para ser alcançada. Tem almas para ser alcançadas, igreja. Tem pessoas que observam a mim e a você, se inspiram em você, na sua fé. Essas pessoas precisam ser alcançadas por Jesus. Jesus, ele conta conosco. Jesus espera por nós. Jesus está aguardando que a sua igreja venha se levantar. E essa palavra igreja, ela serve para mim, ela serve para você, porque nós precisamos nos despertar nesses últimos dias, aonde nós vemos, igreja, que as coisas estão apertando, estreitando mais e mais. Hoje no ambiente espiritual, você começa a orar, você sente, você que é espiritual, você sente a batalha de orar, de perceber. Quem é espiritual, quem tem vida de oração,
sabe o que é orar por alguém e vir um peso espiritual, sabe o que é guerrear no mundo espiritual, sabe o que são as retaliações espirituais. O mundo espiritual está ficando pesado, igreja, e nós como igreja precisamos nos levantar, nos despertar, porque o arrebatamento está mais próximo do que antes. Carta aos Judas, a Bíblia diz assim, que é necessário que nós venhamos batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Quem são os santos? É eu, é você. Pastor, eu falei, eu pequei, pastor, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, este sangue te purifica, este sangue te lava e te faz uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que a Bíblia diz assim, para eu e para você batalhar. A Bíblia não está dizendo para alguém batalhar por você. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo para nós batalharmos de uma vez por todas. Foi dada uma fé para você. Foi dada uma revelação para você, um conhecimento para você. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo que o homem andava na ignorância, ou seja, quando você não sabia de nada, quando você não conhecia a palavra, mas agora nós conhecemos, nós sabemos, igreja, que se a gente se afastar da presença do Senhor, o inferno é garantido. Nós sabemos que se nós não permanecermos com Jesus, a gente sabe que o pior está esperando. Se a gente passa por guerra com Jesus, pior é sem Jesus, pior é na presença do maligno. É melhor você estar sofrendo na presença de Deus, porque uma hora Deus ele muda o teu cativeiro, em vez de ficar na presença do adversário e ter a salvação. É por isso que Jesus ele vem trazer despertamento, perseverança. O que é perseverança, pastor? É insistência. Perseverança é insistência, é você ser insistente. Louvado seja Deus. O diabo tem raiva de crente que é insistente. Insistente em quê, pastor? Insistente em vida de oração, insistente em vida de santidade, insistente na vida daquele que lê a palavra, insistente na vida daquele que caminha para a igreja, insistente em fazer aquilo que Deus chamou. Certa feita o irmão chega comigo e diz, ele falou assim, pastor, o diabo fala no meu ouvido quando eu estou entregando essa literatura. Naquela época que se havia servos que entregavam literatura, naquela época que o povo verdadeiramente amava evangelizar as almas. Aí o diabo falava para ele assim, eu te odeio porque tu entrega a palavra. Louvado seja Deus. Você sabe o que ele fazia? Ele perseverava em fazer. Ele não tinha medo, porque ele tinha ousadia. Mas quando a igreja esfria, o medo vem, a fraqueza vem, o desânimo vem. É por isso que o Senhor Jesus ele disse que se nós fôssemos mornos, ele vomitaria da sua boca. Aí muito diz assim, fulano é frio, mas Jesus não fala nada de frio, ele fala de morno. Ele não está falando acerca de fervoroso na pregação, fervoroso na oração. Ele está falando acerca de ser fervoroso na vida espiritual. E essa vida espiritual não é quem tem voz mais alta e clama mais alto. Pelo contrário, é aquele que é perseverante, aquele que é insistente, aquele que é de guerra no mundo espiritual, aquele que, amados, avança mesmo sendo atacado. E percebam que Jesus ele vai dar exemplo do que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque o diabo é estrategista para tirar o foco da nossa atenção. E tem pessoas que ficam horas e horas na frente da televisão vendo notícia, como se fosse mudar alguma coisa. Aí vê notícia, em vez de buscar Jesus, ele fica abalado. Aí se deixa ser levado pelo abalo da notícia. Em vez de buscar Jesus, ele fica triste, fica desanimado. Então desliga a televisão e liga-se no céu com o Senhor.
que de lá vem notícia boa para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo está criando um cenário, igreja. Para quê, pastor? Para o anticristo. A Bíblia diz que há somente algo que impede dele operar no meio da terra. Esse alguém é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele revela, ele mostra, e o diabo não vai querer estragar o plano dele. Perceba, igreja, não sei se os irmãos viram tempo uma notícia que estavam negociando a íris do olho humano. Os irmãos viram isso? Estavam negociando por centavos. E aquilo ali é como que a identidade do ser humano. Perceba como o diabo, igreja, ele é estrategista. Ele pega o ser humano naquilo que ele sente falta. Ele queria pegar Jesus aonde Jesus sentia falta, em Mateus capítulo 4. Jesus jejuando 40 dias, 40 noites, estava com fome. O diabo não vai oferecer dinheiro, o diabo ofereceu comida. Louvado seja Deus. Em outro episódio, uma jovem foi conectada um chip sobre a mão dela. Aquele chip desbloqueava celular, tablet, E aí o que é que fascina no mundo? A facilidade. O diabo ele apresenta facilidade. Louvado seja Deus. Pode observar que é a facilidade, amado. Isso aqui é uma facilidade. Você paga o banco por aqui, você conhece o mundo por aqui, você viaja por aqui. Louvado seja, você estuda por aqui, você faz faculdade por aqui, tudo pelo celular. Mas percebam que antes a gente tinha que ir até o local, esperava a fila do banco. Eu detestava isso. A parte boa é que você pode fazer rápido. A parte ruim é que o capiroto está trabalhando para facilitar. Louvado seja Deus. E com a facilidade as pessoas vão dizer: era isso que eu procurava, era isso que faltava. E aí a gente vê essas notícias. Em certos lugares já está sendo liberado um microchip. E aí as pessoas vendo a facilidade. Nossa, que coisa fácil. Eu, com a idade que eu tenho, não conseguiria fazer isso. Percebam, igreja, que tem gente que não consegue nem instalar o WhatsApp, que é a coisa mais fácil. Tem gente que não consegue. E o diabo vai fazer o quê? Apresentar facilidade, para que as almas venham ser enlaçadas, para que as vidas venham ser enlaçadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as coisas estão acontecendo, tudo já está sendo preparado. E nós, igreja, temos que estar e continuar se preparando. Pastor, eu estou fraco, peça força para o Senhor. Pastor, eu estou desanimado, pega um fone e coloca um louvor no teu ouvido para te animar. Louvado seja Deus, porque eu não sei que tanto desânimo é esse, que tanta tristeza é essa. Você está triste? Coloca um corinho de fogo dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor e marcha na terra. Deixa o Senhor te encher, deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor quebrar barreiras através da tua vida. Louvado seja Deus, porque eu não sei que tanta fraqueza é essa. Eu estou fraco, e fica profetizando que está fraco. Aí a fraqueza vem para a vida dele, mas ele diz: eu sou forte em Cristo Jesus, a força do Senhor vem sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E preste atenção, igreja, que os fracos são aqueles, são aqueles que não perseverarem, são aqueles que não insistirem. Louvado seja Deus. Sabe o que vai acontecer? Eles perderão a salvação. Pastor, eu estou decepcionado com o homem, com Deus eu não estou. Se decepcione com todo mundo, mas não saia da presença de Deus. Agora se analise também, porque tem muita gente que se decepciona com a igreja, com o pastor, com o irmão, e é só ele que está certo. Ele fica pulando de igreja em igreja, porque toda igreja errada, só ele é o certo. Aí ele acaba analisando todas as igrejas. Jesus volta e ele continua analisando as igrejas. Jesus está, igreja, voltando.
Senhor está às portas. O Senhor vem buscar um povo lavado, redimido, um povo insistente, um povo quadrado. Tem pessoas que dizem que a gente é santo. Eu digo, glória a Deus, tem que ser santo, melhor do que ser endemoniado. Jesus chamou a gente para ser santo mesmo, não para ser endemoniado. Louvado seja Deus. Jesus, ele chamou a gente, igreja, para ser diferente. Seja perseverante, seja alguém cheio do Espírito Santo, seja alguém que busca o Senhor. Não seja levado por vento de doutrina, não seja levado por palavras, por conselho, seja levado pelo Espírito Santo e pela palavra. Se Jesus ele disse para você não olhar para isso, não olhe para o alto, que é de lá que vem a tua salvação, é de lá que vem a minha, a sua redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante, igreja, que nos últimos tempos nunca vi o ser humano tão dependente do ser humano. Até para servir a Deus ele é dependente. Porque quem depende do Senhor não depende do homem. Louvado seja Deus. E com tudo isso que nós vemos na palavra, porque o próprio Jesus ele disse: nesse tempo muitos serão escandalizados. Que é isso, pastor? É aquilo. Mas eu vi fulano pregando, agora está fazendo isso. Ele conhece a Bíblia, ele está fazendo isso, eu vou sair da igreja. Saia da igreja. Que quem estava olhando para esse tipo de coisa nunca estava olhando para Deus. Quem está olhando para essas coisas nunca olhou para Deus, irmãos. Porque assim como há fofoca no meio da igreja, há fofoca lá no mundo. Assim como há traição dentro da igreja, há traição lá no mundo. Certa feita, um pastor amigo nosso conversando, e a mulher veio querer julgar ele. É porque vocês são assim, assado. Ele disse assim: mas eu não me fiz nada, quem fez foi outra pessoa, fez para cima. Ela ficou calada. E tem pessoas que acham, igreja, que se por um faz o erro, todo mundo é errado. Jesus não pediu para você olhar para isso. Jesus pediu para você perseverar e seguir ao Senhor Jesus. Carregue essa cruz. Pastor, está pesado. O Senhor ele vai te fortalecer para você suportar. Porque o Senhor não dá nada além daquilo que você possa suportar. Louvado seja Deus. E se hoje, igreja, o fardo está pesado, vai até Jesus. Vai até os pés do Senhor. O Senhor está pesado. Senhor, não estou suportando. Sabe por quê? Muitas pessoas não suportam porque não falam com Jesus, igreja. Fala com todo mundo. Ah, fulano, estou passando por luta. Aí você desabafa com fulano, ele vai lá e desabafa com outra pessoa e fulano está passando por luta, deve ser pecado. Mas desabafa para Deus, o Senhor tira o jugo, o peso do teu coração e te dá força para vencer, te dá ânimo para vencer. Essa é a diferença, igreja. Por isso que eu e você estamos de pé. A melhor pessoa para você buscar conselho não é o homem, não é a mulher, entre aspas, não é qualquer um. A Bíblia diz para a gente buscar conselho com um sábio. E depois, ao Senhor, peça primeiro ao Senhor, vai com o sábio, ou vai com o sábio, depois vai com o Senhor, mas vai com a pessoa certa. Por que, igreja? Porque senão muitas pessoas vão perecer por causa de conselho errado. Muitas pessoas estão se escandalizando, amados, com tantas coisas que infelizmente está acontecendo no meio do povo do Senhor. Pessoas que outrora faziam a obra do Senhor por amor, hoje querem um salário para fazer as coisas de Deus. É errado. Não, se tiver a igreja, se tiver condição, sustenta, cuida, mas é para fazer a obra. É para ir para cima. É para ir no presídio, é para orar em cima do oprimido. Essa é a obra. Pessoas que outrora, igreja, andavam na doutrina. Quem anda na doutrina, pastor, é andar como um servo. Não é ter uma roupa aqui, uma outra farta lá em casa. Amados, conheço uma serva que a não era da doutrina. Hoje ela passa, parece Anitta pela rua. Uma senhora com roupa de mergulhador, pastor, toda colada, de bike, sendo mocinha com a cara de maracujá.
Louvado seja o nome do Senhor. Está perdendo tempo, irmão. Cuidando do corpo. O pastor tem que cuidar da saúde. Cuide da saúde, mas não precisa expor o corpo. Tem que ter prudência, queridos. Eu acho incrível esse negócio. Pastor, mas tem que fazer. Eu tenho que fazer uma caminhada. Faça a caminhada. Cubra as suas partes. Por quê, pastor? Porque a roupa não vai te ajudar a emagrecer. É uma roupa leve, pastor. Se use roupa leve, mas com prudência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei por que está vendo isso. Glória a Deus. Que Jesus está voltando, igreja. Eu preciso me ajustar com o Senhor. Você precisa se ajustar com o Senhor. Você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Jesus, Ele quer que eu e você estejamos ativos na sua presença. Ativo na sua casa. Você que pregava, continue pregando. Você que Deus mostrava as coisas, faça o que Deus te mostra. Você que dava lugar para o Senhor, dá lugar para o Senhor. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Jesus quer levantar a sua igreja nesses últimos tempos, igreja. E é no meio do caos, é no meio dos problemas aí que a gente está vendo, é no meio onde você vê as pessoas desistindo de Jesus porque alguém está se levantando, mas você vai ver nossos irmãos lá do outro lado do mundo. Os irmãos viram, mandei lá no grupo da igreja, os irmãozinhos com os pés para fora, morrendo por causa de Jesus sendo enterrado vivo, só os pés do lado de fora, outros só as mãos do lado de fora, em testemunho contra eles, que eles negaram a fé desses ímpios, mas não negaram a Jesus. Não negue o Senhor. Louvado seja Deus. Aconteça o que acontecer, guerras, rumores, terremotos, o que estiver acontecendo, igreja, louvado seja Deus. Tudo a gente tem que estar preparado, porque você observa, igreja, que as coisas elas acontecem de uma hora para outra. Às vezes a gente vê um noticiário, fulano morreu, atravessou a rua, foi atropelado. Ontem eu estava conversando com a irmã, ela perdeu a sua tia recente, uma irmã que prega aqui. Ela disse assim: irmão, ela estava boa, ela não sentia nada, não estava com problema nenhum de saúde. Ela disse assim para nós: o Senhor está me chamando e eu estou preparada para ir com o Senhor. Isso é muito forte, igreja. Você saber que Deus vai te recolher, você saber a hora exata que Deus vai te levar, isso é muito forte. A mulher passou a metade do dia normal, viveu, conviveu com a família, almoçou, foi tirar um cochilo de tarde. Desse cochilo, Jesus levou ela. Ela disse assim: pastor, eu olhei para o semblante da minha tia, um semblante totalmente sereno, um semblante de salvação, porque aquele que é salvo é diferente, até na hora da morte. Louvado seja Deus. É para isso que nós temos que estar preparados, igreja. Louvado seja Deus. É você saber que você não está aqui para sempre. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Temos que nos preparar, igreja. Se você falhou com Deus, peça perdão para o Senhor. Quantas vezes eu falho com o Senhor, eu digo: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou falho. Eu começo do zero, eu me humilho diante do Senhor. E eu estou aqui novamente. A mesma coisa é você. Talvez a igreja, os irmãos, tenha alguém que conheça alguém nessa mesma condição, que se acha que não é perdoado pelo Senhor. Ou talvez você mesmo que está aqui essa noite: ah, o Senhor não me perdoa, não tem mais nada comigo. Você está com vida. Enquanto a vida é a esperança, enquanto você está respirando, o Senhor, Ele tem obra a fazer na tua vida, Ele tem um tratar a fazer na sua vida. Fique de pé essa noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Persevere, teu filho. Independente se as pessoas duvidam do teu Deus, duvidam da tua fé, te acham fraco, te acham incapaz, persevera até o fim. Essa é a palavra essa noite para mim e para você. Persevera. Por que, pastor, eu devo perseverar? Porque o céu está esperando por mim e por você. Guerreiro pela tua vida. Pastor, minha família não quer. Deixa ele na mão do Senhor. Deixa que Deus vai fazer a obra da vida deles. Mas não esquece da tua vida com o Senhor. Deus tem um projeto lindo com vidas aqui nesse lugar. Deus tem planos, igreja, nas nossas vidas. Deus tem promessas a se cumprir nas nossas vidas. É por isso que a gente não pode desistir. É por isso que a gente não pode parar. É por isso que a gente tem que seguir em frente. Porque Deus escolheu a mim e a você para o grande projeto nesta terra. Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graças esta noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelas vidas que aqui estão, Pai, em nome de Jesus Cristo, esta noite, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar em nosso coração, Senhor. Deus, a tua palavra foi mencionada, a tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra, Senhor da glória, foi anunciada aos teus filhos, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa as falhas, Senhor, de cada um de nós. Perdoa a tua igreja, Senhor. Santifica nossas vidas, meu Deus querido. Santifica nossas vestes espirituais. Senhor da glória, acenda a chama do teu Espírito, Senhor, em nossos corações, Senhor. Faz a tua obra, Pai, esta noite, Senhor, no meio do teu povo. Ah, meu Deus, sustenta a tua igreja, Senhor. Sustenta, meu Pai, a vida daquele que está, meu Deus, desanimado, que está parando, que está cansado, que está, meu Deus querido, olhando o problema, Senhor. Mas a tua palavra nos diz, Pai, que é para nós olharmos para ti, Senhor, que é o nosso autor, meu Pai, consumador da nossa fé, Senhor. Sustenta, meu Deus querido, a tua igreja, sustenta os filhos, sustenta, Senhor, teu povo. Deus poderoso, Deus de glória, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa, meu Deus, o teu povo, perdoa, meu Pai, a mim, perdoa, Senhor, a cada um de nós, meu Deus querido, por pecar em pensamento, por pecar por palavra, por pecar em sentimentos, Senhor, que não te agrada, por pecar, meu Deus querido, santo, em ouvir coisas que não te agradam, Senhor. Em nome de Jesus, esta noite, meu Deus, dá o teu abraço de perdão, Senhor. Renova o nosso altar, nossa comunhão contigo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sela o nosso nome, meu Pai, com teu sangue no livro da vida, Pai. E assim, meu Deus querido, abençoa, sustenta, Senhor, a cada um de nós, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome